Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma aula de Geografia. Na aula de agora, vamos falar sobre a organização do espaço agrário. E você já deve ouvir falar da composição dos espaços agrários, tanto brasileiros, tanto em outros países, só que o foco dessa aula será o do espaço agrário brasileiro. Vamos lá? Bem, sabemos que o espaço agrário ele é importantíssimo tanto para a economia global, tanto para a economia local, não é mesmo? Existem três critérios que fazem do espaço agrário gerarem uma certa importância no cenário. Bom, no cenário brasileiro, o espaço agrário ele vem se destacando por promover, primeiramente, a segurança alimentar e, consequentemente, vem acrescendo a sua importância no desenvolvimento econômico. Vale lembrar que o Brasil é um país considerado agroexportador, então grande parte da sua matéria-prima e grande parte da sua produção agrícola são exportadas e existe uma base muito forte dessa economia no Brasil. Influencia vários outros setores. E também contribui significativamente para o PIB, que é o Produto Interno Bruto do Brasil, certo? Existem algumas atividades econômicas no espaço agrário e eu vou poder falar um pouco delas. Bom, existem alguns tipos de agricultura. Você já deve ter ouvido falar da agricultura de subsistência, que é aquela agricultura baseada no sustento familiar. Ela não é produzida em grande escala, geralmente é formada pela agricultura familiar e serve basicamente para suprir suas necessidades alimentares e também muitas famílias fazem com que o excedente seja comercializado. Mas o principal uso da agricultura de subsistência é para uso próprio. O outro tipo de agricultura é a agricultura comercial. Nela, sim, é com base em grandes escalas, grandes produções, que pode ser tanto pode gerar tanta movimentação no mercado interno como no mercado externo. Outra atividade econômica é a pecuária. Existem três tipos de atividade pecuária, que são as atividades extensivas, que é com base na agricultura de grandes rebanhos, né? Em que essa produção, em que essa criação, na verdade, ela é feita externamente em grandes áreas, geralmente em grandes latifúndios. Já na pecuária intensiva, é uma pecuária já em criação de confinamento, ou seja, existem espaços específicos para a criação de certas espécies, como bois, caprinos, ovinos, e dependente da espécie, a pecuária intensiva já é uma pecuária mais, como podemos dizer, em espaços mais confinados, não são áreas livres. E a pecuária nômade, que é aquela pecuária em que geralmente o pequeno produtor, o fazendeiro, ou baseada em uma economia de subsistência, fazem a criação do animal ao ar livre, entretanto, ele pode estar se deslocando a depender das condições climáticas, das condições das estações do ano. Então, geralmente, esse animal pode ser transferido de um lugar para o outro, a depender do clima em que está se criando essa espécie. É muito comum no Nordeste essa espécie, por exemplo, de caprino ou de suínos
ou de bovinos serem transportados de um lugar para outro a depender do clima, a depender da estação do ano. Outra atividade econômica muito interessante também e relevante que vem crescendo no Brasil é a agroindústria. E o que é a agroindústria? São produtos derivados da agricultura que passam por processos industrializados. Um deles é o processo de alimentos, que nunca já ouvi falar que existem produtos alimentícios processados, ultraprocessados. Isso é decorrente da indústria. Um exemplo, como a gente pode ver nessa imagem, podemos ver um supermercado lotado de alimentos e podemos ver também alimentos enlatados. Esse processo nada mais, nada menos é do que a agroindústria, onde pega os alimentos in natura e fazem o processamento. Existe outro produto da agroindústria que são os biocombustíveis, que são aqueles combustíveis verdes, né, que você já deve ouvir falar. O etanol é um exemplo muito interessante que é proveniente da cana-de-açúcar, ou seja, os compostos químicos que existem na cana-de-açúcar é possível processá-las para transformar ele em combustível, gerando aí uma outra alternativa de combustível. Falando um pouco mais dos principais tipos de agroindústria, existem outros, como os frigoríficos, que são, nessa indústria, há o beneficiamento e a transformação da carne vinda do abate de aves, peixes, suínos e bovinos. Já outro elemento que também faz parte desse tipo de agroindústria são os leites e derivados. Eles são derivados da pecuária leiteira e responsável pela fabricação de diversos tipos de queijos e iogurtes. A indústria têxtil. Nessa agroindústria, há o recebimento e beneficiamento da lã, couro e algodão para a fabricação de roupas, sapatos e demais itens geralmente associados ao nosso vestuário. Então perceba a grande variedade de coisas que a agroindústria pode proporcionar a partir do processamento desses materiais in natura. Bom, e por último ficou a indústria de máquinas e equipamentos para uso da agricultura. Por exemplo, a agroindústria da ração animal, voltada tanto para os animais presentes no ambiente rural quanto a animais de estimação. Então veja a complexidade que existe, né, sobre as agroindústrias, muito importante. Outra questão da organização do espaço agrário é a modernização no espaço agrário. E uma delas é a questão da mecanização. E o que se fala sobre a mecanização? Existem algumas coisas que, com o avanço da mecanização no espaço agrário, pode proporcionar, como a consolidação do agronegócio, né? Esse é um dos principais marcos da mecanização no espaço agrário brasileiro. A consolidação do agronegócio e a expansão dessas áreas provenientes desse sistema. O êxodo rural, vale lembrar que existe a questão do êxodo rural, sendo que grande parte da mecanização foi o motivo para que essas pessoas, para que trabalhadores do campo buscassem a cidade, por conta dessa substituição de mão de obra, né? E também, outra questão que se deu foi o conflito de interesses entre mão de obra qualificada e a mão de obra sem qualificação. Então, nesse cenário, muitas pessoas passaram a se qualificar para trabalhar no campo. E a ideia é de que quanto mais qualificação para trabalhar, melhor, independente do ramo que se trabalhe. E no campo também tem esse conflito.
Então veja que a mecanização trouxe alguns benefícios e outros nem tanto, né? Bom, outra questão é a questão da biotecnologia, né? Que são os organismos geneticamente modificados, ou seja, a sigla é representada por OGMS. Bom, uma das grandes invenções são os transgênicos. Esses transgênicos, eles podem aumentar a produção agrícola e também otimizam o uso de insumos e desenvolvem plantas mais adaptadas aos desafios do campo. Então perceba que os transgênicos estão em grande parte dos alimentos processados, como a gente pode observar em alguns rótulos. Existem algumas embalagens que contêm esse símbolo. Isso significa que aquele alimento é derivado de transgênicos, né, que são os organismos geneticamente modificados. Outra questão imprescindível na modernização do espaço agrário é a agricultura de precisão. Com isso, veio novas técnicas de conservação do solo, né? Com essas técnicas de conservação do solo, é importante para não perder a produção. Então, muitas pessoas que trabalham no agronegócio, né? Pessoas que trabalham da agricultura mesmo, elas procuram se modernizar e utilizam essas técnicas de conservação do solo para poder explorar melhor as culturas que eles produzem. Outra questão também foi o controle do processo, sobre o processo produtivo. Então, a partir dessa agricultura de precisão, onde é utilizado imagens de satélites, imagens de drone, monitorização, controle de temperatura, verificação da meteorologia, tudo isso faz com que haja um controle sobre o processo produtivo. E também essa modernização trouxe resultados na qualidade, na quantidade, na lucratividade e também uma questão imprescindível, sustentabilidade. Então, hoje muitas indústrias, muitos agricultores, eles vêm buscando essa sustentabilidade em suas produções. Uma questão também que vale ressaltar são os conflitos de terra, né? Os conflitos no espaço agrário. Apesar dessa modernização, apesar dessa mudança no cenário agrícola, existem também conflitos da terra. E eu trouxe aqui 3 principais tópicos que são a justificativa de existir ainda conflitos de terra. Principalmente a questão do latifúndio e concentração de terras. Sabemos que no Brasil existe grande concentração de terra na mão de poucos, não é verdade? E isso ainda, mesmo parecer um tema antigo, um tema discutido bem antes, assim, o latifúndio e a concentração de terras ainda é um dos temas bem rebatidos na atualidade. E outra questão também que traz esse conflitos da terra é um novo modo de produção agropecuária. Ou seja, essa nova modernização faz com que muitas pessoas saiam do campo e vá para a cidade em busca de novas oportunidades. Outra questão também que faz existir esse conflito de terra é a grilagem de terras. O que é grilagem de terras? Seriam a modificação de documentos falsos, enfim, para que algumas pessoas possam se apropriar de propriedade de terceiros ou de terras devolutas. Então, existe esse conflito do uso da terra e do proprietário da terra em alguns lugares do Brasil. Existe também, na questão dos conflitos ambientais,
que é outra temática diante dos conflitos no espaço agrário, que são os conflitos ambientais. Essas disputas, elas são relacionadas ao uso dos recursos naturais, como a água e florestas. Sabemos que existem outros conflitos, como o garimpo ilegal, uso em unidades de conservação, não é verdade? E essa imagem, ela reproduz, na verdade, um tema muito discutido, que é a exploração da madeira ilegal na Amazônia. E também, por falar em conflitos no espaço agrário, existe também a produção, existe também o avanço da fronteira agrícola. Sabemos que a fronteira agrícola, ela está avançando para o norte e nordeste, certo? E essa área representada em amarelo consiste em uma nova fronteira agrícola. E qual é o nome dessa nova fronteira agrícola? Ela é composta pelas áreas do Matopiba, que é um tipo de vegetação proveniente do cerrado, em que estão acontecendo novas explorações do ramo agrícola, em que está praticamente desfavorecendo a conservação dos recursos naturais nessa área em específico. Então, quando se fala em Matopiba, ela se refere a uma nova fronteira agrícola brasileira. E, por fim, existem também os conflitos sociais, não é mesmo? Então, o que acontece nesse caso, né? No espaço agrário, existem 3 quesitos, que são as questões de desigualdade. Existe desigualdade em relação à divisão das terras e também a desigualdade no quesito classe social. O acesso a recursos, né? Muitas vezes, muitos recursos como água mesmo, recursos necessários para o agricultor, eles são, digamos assim, restritos a outros tipos de produtores que têm melhores condições. E, por último, fica o direito dos trabalhadores rurais. Em muitas localidades do espaço agrário, existe essa questão da má exploração desses agricultores, que muitos deles se submetem a condições desfavorecidas, né? Eles se submetem a questões precárias de trabalho. Como podemos ver nessa charge, ela demonstra muito essa questão da desigualdade. O rapaz diz aqui: até onde a vista alcança, nada disso é seu, meu filho. Então, você percebe que a distribuição das terras são bem desiguais, né? O acesso a certos recursos também. E é isso, algumas dessas questões que ocorrem no espaço agrário. E até lá!